É delicado tocar nesse assunto, mas ele é importante, ele já está circulando por aí. Alguns delegados de polícia falam disso de vez em quando nas suas entrevistas. Você tem o crime financiando, por exemplo, estudante de direito. Paga a faculdade para o camarada e diz, se um dia você passar num concurso XYZ, você sabe que você tem que nos ajudar. Então, essa lógica precisa ser melhor compreendida aqui no Brasil pelas autoridades de um modo geral. O buraco é muito embaixo. É muito mesmo, né? pior do que a gente imagina. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui cada conversa é uma viagem, um espaço livre de julgamentos, onde trazemos histórias reais para servir como bússola para pessoas que buscam mais movimento, mais liberdade na vida. Não estamos aqui para te dar as respostas prontas, mas sim para fazer as perguntas certas, ou muitas vezes não. Porque liberdade não está no destino, e sim na coragem de se movimentar. E hoje estamos aqui no Duque Bill novamente e vamos conversar com o João Benedito. Você fez o que? Faculdade de TI? Eu fiz faculdade de computação lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Entendi. E o João, ele trabalha numa área assim que está crescendo cada vez mais, né, no nosso dia a dia, e tem uma história bem interessante. Então peço aí que vocês acompanhem aí o podcast até o fim, que vocês vão assim achar bem enriquecedor de conhecimento, e tem umas histórias bacanas. E hoje aqui no Duque Bill, para quem está só nos ouvindo, né, hoje a gente pediu aí eu pedi uma bebida diferente. Vai chegar aí daqui a pouquinho, e o nosso famoso pão de queijo. Hoje eu fui de pão de queijo, não peguei cookie não. Então convido vocês a virem até o espaço e experimentar o cardápio da casa, beleza? E João, primeiro, me conta aí, como é que surgiu essa tua vontade de fazer essa faculdade? Computação, né? Tipo, foi uma vontade desde criança, não? Alguma coisa que despertou? Guilherme, todos que estão aqui conosco, que nos acompanham, é uma história realmente bastante diferente, porque nós estamos falando do ano de 1988 para 89. Oh, né? Então 89 foi quando eu nasci, mas não vamos falar de idade. Exatamente. Eu tenho 55, completados agora recentemente. E eu tinha acabado de vir de uma história frustrada no futebol profissional. Você jogou futebol profissional? Eu tentei jogar futebol profissional. De qual time? Ali de 85 a 87 para 88. Passei pela Portuguesa de Desportos em São Paulo e no Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Ah, bacana. Se tivesse ido para o Palmeiras, talvez tinha... Pois foi uma escolha errada. E aí eu tive uma contusão muito séria no joelho esquerdo, que me custou realmente qualquer... tentativa de continuar. O meu pai, à época, meu falecido pai, à época, me chamou e disse assim, olha, o futebol acabou para você. Né? Então, você vai levar Naquela época as cirurgias ainda eram muito complicadas, né? Hoje um pouco mais confortáveis, vamos dizer assim. E ele me disse, você vai levar de 2 a 3 anos para voltar a bater na bola. Você já está com 17 para 18, com 21 você vai jogar onde? Pro futebol, né, já fica uma idade avançada. Complicado. Né? E aí eu sou de Machado, na verdade eu nasci na zona rural de Machado. Comecei a estudar em escola rural, depois fomos para a cidade. E naquela ocasião, você só tinha faculdade de computação nas universidades federais, nos grandes centros. Mas Alfenas, né, então Machado, Alfenas, 33 quilômetros de distância, uma cidade da outra, Alfenas começava a crescer em várias áreas. E tinha um curso chamado Processamento de Dados, que eu escolhi porque cabia no bolso. Sabe? Então a mensalidade a gente podia pagar, o curso era à tarde, então eu podia trabalhar com os meus pais do comércio, da família, de manhã e estudar à tarde. E a escolha por computação foi assim, foi acidental. Mas... Então, assim,
Era aquela coisa que terminou, você tem que fazer uma faculdade. Exato. Que a família sempre pedia. E aí achou alguma coisa que encaixasse. Também porque a família pedia, mas o meu pai e minha mãe, eles tinham pouquíssimo estudo. Nós somos uma família de 8 irmãos, eles formaram 8 diplomas superiores, na verdade 7 porque um irmão meu meio que abandonou no meio do caminho, mas foram heróis e com pouquíssimo estudo. Meu pai tinha 3º ano primário e minha mãe 4º ano primário. Só que o desejo deles era sempre assim, olha, não podemos deixar para vocês herança, bens, isso esqueça, somos muitos, né? E sempre trabalhando primeiro na roça, depois no comércio, na cidade, mas com aquele conceito de que estudando, cada um de nós poderia, de alguma maneira, chegar em algum lugar. Sim. Então cada um escolheu uma coisa, né? E o mais comum naquela época era a faculdade de contabilidade, né? Letras, matemática, Pediu um pãozinho de queijo. Eu agradeço. Pediu um pãozinho de queijo pra você? Tá maravilhoso. A minha filha veio muito aqui no Duck Bill, então a propaganda é garantida. E aí, assim, e as faculdades mais caras, na época, direito, farmácia, odontologia, medicina, para nós era impossível, não tinha como. Então, olhando ali nas opções que eu tinha, me chamou a atenção esse nome, processamento de dados. Eu disse, bom, eu acho que vamos por aqui, né? E eu acho que, de alguma maneira, não fui bem eu quem escolheu, assim, sabe? Acho que tem uma força maior aí que estava me guiando, porque logo nas primeiras aulas, ali no ano de 89 para 90, eu já... puxa, isso aqui que eu quero fazer para minha vida. Na primeira semana. Já gostou, já? Cara. Aquilo me chamou a atenção, os computadores chegando no Brasil, né? Só para que o nosso público acompanhe. Contextualizar. A internet só chega no Brasil em 93 para 94. Né? Um computador em 89 para 90 que tinha 640 kilobytes de memória RAM e 1 megabyte de HD, custava $5.000. Era importado dos Estados Unidos da América. Você tinha que mandar uma carta para o governo justificando por que você precisava do computador. Né? Eu não sou dessa época, mas eu lembro que quando eu fui começar na minha carreira, né, eu queria ser designer, eu queria trabalhar com 3D. E daí eu lembro que eu fui conversar com um rapaz aqui da cidade, que hoje somos amigos e tal. Perfeito. Ele falou assim, você tem computador? Eu falei, nossa, não tenho. Não, você tem que ter um computador de última geração, que não sei o quê. Eu falei, uma média, assim, de valor. Na época, eu tinha 14, 15 anos. Ele falou assim, o meu eu paguei, se eu não me engano, R$5.000. Cara, naquela época o salário mínimo era 350, por aí. 370. Exatamente. Eu falei, como assim? Ele falou, você tem que ficar atualizando sempre. Eu falei, que coisa absurda. Aí eu falei com minha mãe, com meu pai, sem condições. Eu falei, escolhe outra coisa. E aí você entrou na faculdade, começando, e aí o que tinha que ter? Eu acho que tinha um caminho ali já meio que escrito para mim, porque, e aí Deus foi muito generoso comigo, né? Eu tenho muita fé em Deus e em Nossa Senhora, onde foi o dia dela, inclusive. E assim, as coisas foram caminhando de maneira muito, muito, muito tranquila. Exigiu uma dose grande de esforço, é claro que sim, mas eu olho para trás assim, parece que os caminhos foram se abrindo de maneira muito natural. Eu terminei a faculdade em 92 e aí a própria universidade onde eu me formei me abriu as portas. Surgiu uma vaga como professor e eles me disseram, olha, você tem aí alguma habilidade para explicar a matéria para os colegas, enfim, você não quer ficar conosco aqui como professor? Mas você já tinha terminado ou não? Eu estava terminando. Eu estava terminando. Já conseguiu o serviço? Isso, o convite me foi feito ali em setembro de 92, por ali, para começar em fevereiro de 93. E eu disse assim, bom, não tenho nada a perder, tinha o quê? Tinha 22 anos, eu acho, à época. Eu disse assim, não, né, porque as opções que a gente tinha, a minha turma toda de formandos, cada um estava pensando, vou trabalhar em Belo Horizonte, eu vou para São Paulo, porque era o caminho. Os bancos, principalmente, precisando de gente na área de computação, coisa começando no Brasil nesse sentido, né? A computação não começa no Brasil aí, ela começa da década de 50 para 60 do século passado. Porém, essa computação para todo mundo, o computador na mesa das pessoas, começou aí, no início dos anos 90. Então,
havia um mar de oportunidades. Me lembro de colegas meus dizendo assim, pô, João, você vai ficar como professor aqui na universidade ganhando, por exemplo, X, eu estou indo para Belo Horizonte para ganhar 10X. Você tem potencial para ganhar 10X em Belo Horizonte. Ainda mais numa cidade pequena, está assim, começando. Aí eu falei assim, gente, mas né, eu não sei, tem alguma coisa me chamando para essa carreira da universidade, da pesquisa, enfim. E deu muito certo, porque aí eu comecei minha carreira como professor em 93, então são 33 anos de carreira, né? E em 95 eu fui fazer mestrado na USP. Eu bati na porta da USP em São Carlos, porque havia uma exigência. Eu comecei a minha carreira como professor na Universidade de Alfenas, a quem eu sou muito grato, mas naquela época não precisava ter mestrado, não precisava ter nada. Só que no meio do caminho, ali pelos idos de 94, 95, mudou a regra. Então houve uma mudança assim, olha, quem quiser continuar como professor de universidade vai precisar ter mestrado até o final do ano 2000. Você tinha 5, 6 anos para se mexer. Mas também por essa mudança de regra, mas eu já me via na profissão como professor e pesquisador. Eu tinha ali 2, 3 anos já de professor e aquilo me agradava muito. E eu peguei e bati na porta da USP em 95 para fazer mestrado lá. E a USP me aceitou. E eu fiquei na USP de 95 a 99. Fiz o mestrado, que eu terminei ali de 97 para 98, e fiz metade do doutorado, né, que essa metade foi concluída ali nos anos de 99, quando eu saí do Brasil para terminar a segunda parte do doutorado. Então, para um menino vindo da roça de Machado e parar na Europa para terminar um doutorado, aquilo já era uma vitória muito grande, né, muito grande. Nesse momento, a Universidade de Alfenas achou melhor me dispensar, porque eu sairia do Brasil e na cabeça das pessoas da universidade ficava aquela dúvida, né? Ele vai, nós vamos manter o salário dele aqui, mas ele não vai voltar. Sabe? Eles ficaram com medo, né? Ficaram com medo. E aí eu fui embora do Brasil, demitido, sem emprego, sem nada, e fiquei 2 anos na Europa. Fui morar na Inglaterra primeiro, depois eu fui para a Itália. E no final de 2001, eu terminei o doutorado e voltei ao Brasil. Ao voltar, a PUC Minas me abriu as portas. Eu conheci algumas pessoas, dentre elas o professor Irã, que hoje é o nosso pró-reitor adjunto. Na época ele era coordenador do curso de computação. E ele, sabendo que eu estava voltando ao Brasil, ele me abriu as portas aqui. Eu vim para cá no final de 2001 para início de 2002. E estou até hoje, né, são 25 anos aqui na PUC Minas. E em 2006... eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutoramento, um pós-doutorado em Portugal, também na computação. E ao terminar essa fase do pós-doutorado, eu ingressei na perícia computacional, onde eu estou agora em fevereiro, vão completar 20 anos, né, de perícia computacional. A gente praticamente está desde o começo da perícia computacional no Brasil, né? Ela começou com essa minha geração aí em 2005, 2006, que foi quando a Polícia Federal fez o primeiro núcleo de crimes cibernéticos em Brasília. E a ideia de perícia computacional começou a se espalhar pelo Brasil. Eu estava preparado para isso, e entrei para a perícia nesse momento, estou até hoje. Bacana, que legal, gente. Bom, já deu para vocês verem que, rapaz, tem conteúdo, tem bagagem. E o assunto é bem interessante. Bom, eu ia te perguntar se você teve algum professor ou algum mentor, né, que te inspirou nessa área, mas você já disse que não, já contou aí na sua trajetória de que você acabou crescendo, estudando mais por conta de uma mudança, né, na parte educacional, uma exigência. E entrou na área, né, da forma igual você disse, que foi por acaso, né? Um acidente. Um acidente. E, assim, quando que te despertou, então, essa parte na parte de perícia? Foi quando você fez o doutorado? Sim. Quando você estava fora e sim. Você fez doutorado, teve alguma experiência que acabou falando assim, eu acho que eu vou para essa área? Sim. Do que geralmente todo mundo faz, quem faz aí ciência da computação vai fazer aí programação, desenvolvimento de sistemas. Eu sempre gostei muito da programação, é uma paixão, sabe? A gente conversava um pouquinho aqui antes e eu disse assim que a programação é o ouro dos próximos anos, já é de agora e será ainda mais, porque ela vai ser fundamental em todas as áreas, sem exceção, e é um engano muito grande, inclusive, achar que, eu tenho escutado isso às vezes,
tem aí o chat GPT da vida e eles vão resolver todos os problemas de programação. Isso não é verdade. Não, já tem até, né? Não só questão de programação. Isso. Né? E eu fiz um testezinho no fim do ano passado de operação em bolsa com auxílio de bot. Então, junto com o chat GPT e o Gemini, eu desenvolvi uma programação para ele dentro da plataforma Nomad, para que ele pudesse fazer a leitura das ações e falasse recomendasse quando entrar e quando sair. Mas cheguei ao ponto de programar ele para ele mesmo fazer as operações. Porém, a comunicação da programação junto da plataforma Nomad, ele deixou ele muito, como é que fala, muito rígido, digamos assim. Ele era muito conservador. Então tinha que os padrões bater certinho, os 3 parâmetros que eu coloquei lá, bater certinho para ele poder dar a entrada. Então existe, né, lógico, outros softwares aí que a galera já testou várias vezes, mas eu quis experimentar por conta própria. Aí eu peguei lá, eu perguntei pro ChatGPT se ele podia fazer isso. Ele falou que conseguia me auxiliar. Então, aí eu mandava ele fazer a programação. Ele criava todo o prompt certinho e tal. E aí, para eu tirar dúvida, eu pegava aquela programação e jogava dentro do Gemini. E aí o Gemini falou assim, você pode melhorar dessa forma. Então eu colocava um para trabalhar contra o outro. Né? E aí ele fazia as alterações, jogava no ChatGPT, ele falava assim, dá para melhorar isso, você quer que eu faça? E aí fui indo, funcionou. E aí o bot, ele mandava mensagem no Telegram. Eu criei o bot no Telegram, então toda vez que ele ia começar, ele mandava uma mensagem no Telegram de que estava iniciando as atividades, as pesquisas. Só que ele estava muito conservador. E aí eu assim, foi por experiência. Ele funcionou durante um tempo e tal, mas estava muito conservador, então não fiquei fuçando mais para poder alinhar ele. Mas é uma coisa que, para mim, nunca pensei em fazer um bot de programação de trade. Então, quer dizer, mas você teve uma experiência que foi positiva e, ao mesmo tempo, ela te mostrou as limitações. Né? E esse é o ponto. As ferramentas todas de inteligência artificial generativa, que a IA não é exatamente a minha praia, né? Eu sou um usuário também de IA. A gente sempre costuma dizer assim, que a IA deve ser vista numa pirâmide. A base da pirâmide é muito larga e muito alta. Ali estão todas as pessoas que vão usar IA e às vezes até sem saber que estão usando IA. No meio da pirâmide, que é onde eu estou, inclusive, você tem um pessoal, tem uma base que não é tão larga, mas ela é alta também. É um meio, né, que não é tão largo, mas é alto. Nesse meio onde eu estou, são pessoas que são da área de computação, de tecnologia, usam IA e conseguem modificar algumas coisas na inteligência artificial, mas não são os especialistas. E lá no topo da pirâmide você tem um pedacinho bem pequeno, uma pontinha, onde estão os especialistas de IA. Pessoas que estudaram isso a vida inteira e que são capazes de criar novos modelos, novas soluções, novos GPT, por exemplo, né? Onde eu não estou. Então, eu costumo dizer para o pessoal assim, eu sempre gostei muito de programação, muito mesmo, é uma paixão. Isso vem lá dos anos 80, quando eu ingressei na faculdade. Então, o que eu costumo dizer? Essas ferramentas modernas de hoje, elas te dão respostas, elas não te dão solução. Né? Por que elas te dão resposta? Porque o que você faz é uma pergunta. Né? Você faz uma pergunta, os famosos prompts, né? Você pergunta algo e você obtém uma resposta. Agora compete a cada um de nós pegar essa resposta, adaptá-la, ajustá-la, para que daí saia uma solução. Então a resposta de um chat GPT da vida pode ser parte de uma solução e não a solução. Esse é um ponto muito importante. E aí o que acaba acontecendo? Né? A perícia surgiu para mim também do doutorado, porque no doutorado eu trabalhei com mídias, áudio, vídeo e imagem. Então só para o pessoal que nos acompanha ter uma noção de linha do tempo, que eu acho muito importante. Nós estamos falando do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O Facebook é de 2004. O YouTube é de 2005. O Instagram é de 2007. E o WhatsApp é de 2011 para 2012. Então, eu estou falando de... Ao mesmo tempo que parece
tão longe, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E eu estou falando de um período um pouquinho anterior, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu estava no doutorado na Europa. E o que eu vi ali? Né? Eu vi um movimento diferente. A Europa já estava, não vou dizer uma década, mas pelo menos 5, 6 anos à nossa frente, né? Comparando com o Brasil naquele momento. Hoje essa distância é menor. Mas naquela época eu olhava assim e eu chegava a comentar. Quando eu voltei ao Brasil, final de 2001, e o que eu dizia assim, pessoal, eu acho que nós vamos ter crimes cibernéticos de plataforma de comércio eletrônico. Eu costumo brincar, Guilherme, o pessoal fala assim, que água será que o João anda bebendo? João, você está bebendo umas coisas diferentes aí. Porque plataforma de comércio eletrônico, nós vamos ter também umas redes sociais e tal, e as pessoas vão... Mas isso já tinha lá fora que você viu? Não tinha, mas já tinha um sentimento. Ah, já tinha um sentimento. O pessoal, burburinho ali que você ouviu por e exemplo, tal. O celular já tinha chegado aqui no Brasil em 98. O celularzão lá de falar e ouvir, né? Mal tinha SMS. Quando eu chego na Europa, final de 99 para início de 2000, eu já vejo um smartphone funcionando. Camarada com o celularzinho pequenininho assim, rodando uns aplicativos. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Né? O sujeito gravando um áudio e mandando pro outro. Eu falei, mas como assim? Que bacana, né? Você viajar, né? Tá em contato com outras culturas mais evoluídas, abre a mente. Né? E aí quando eu fui conversar com os camaradas que me orientaram na Europa, no doutorado, eu disse assim, João, áudio, vídeo, imagem, as pessoas vão usar isso pro bem e pro mal. Pode ter certeza disso. Isso que você está vendo aí, um telefonezinho conversando com o outro, isso aí vai explodir no mundo inteiro. As pessoas terão opção. Hoje nós estamos muito centrados em notebook, não é isso? Eu falei, sim, notebook, desktop, enfim. Não, as pessoas terão outras opções. Teremos tablets, teremos celulares mais sofisticados, que serão verdadeiros computadores. Vocês têm certeza disso? Não, nós temos. Nós temos. Isso não é opinião, mas já é certeza. Eu falei, opa, então eu preciso entender os chamados vazios. Vazios são lugares onde a criminalidade poderia chegar. Então, meu doutorado eu estudei mídias, áudio, vídeo, imagem, e qual era o impacto disso. Tanto que quando eu volto ao Brasil, o meu primeiro trabalho mais de impacto aqui na PUC Minas, de algum impacto, vamos dizer assim, foi colaborar na TV digital brasileira. O sistema estava começando, e eu colaborei ali de 2003... Eu colaborei de 2003 a 2015, foram 12 anos de trabalho tentando ajudar o governo brasileiro a implantar a TV digital aqui no Brasil, que hoje é uma realidade. Enfim, ela foi um pouco atropelada porque o streaming mudou a história, né? Mas aí você ajudou, tipo assim, você entrou nessa parte de colaboração junto por exemplo, com o Inatel, em Santa Rita? Inatel, com o próprio Ministério das Comunicações, a Universidade Federal da Paraíba. A gente tinha uma rede de 80 centros que a PUC Minas fazia parte. Fez parte também. E ali a gente ajudou a desenvolver todo o sistema brasileiro de TV digital. Foi um negócio muito legal. Só que, claro, ali era uma colaboração importante, a universidade teve boa visibilidade com isso naquele tempo. Só que, obviamente, em 2006, quando surge a oportunidade para a perícia, é o que era a maior paixão, vamos dizer assim. Né? Mas eu trabalhei de forma mais silenciosa na perícia de 2006 a 2016, 10 anos. Né? Só em 2016, vai fazer 10 anos agora também, é que nós levamos a perícia para dentro da PUC Minas. Era preciso um tempo, porque é um tema delicado, né? É um tema, lidar com a criminalidade não é simples no dia a dia, né? E aí sim, eu colaboro com muitas forças, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil de Minas, que tem uma colaboração muito forte, com a Europol, no tráfico internacional de pessoas e órgãos. Então, no caso, assim, você como... como é que eu posso dizer? Não é pesquisador... Eu tenho duas funções, na verdade, né? Eu tenho a função de professor e pesquisador na nossa universidade e a de perito computacional, forense. Então, você como perito computacional, você começou aqui no Brasil com as polícias civil, militar e tudo mais. Mas por conta de você ter feito o doutorado, você teve contato com a Interpol? Com a Europol. O meu orientador de doutorado italiano tinha um vínculo
forte com essa área de mídias, enfim, e com o Europol. Na época, a ideia de União Europeia estava começando, né? O euro só começa em 2002, enfim, e ali estava se construindo toda uma base para a própria Europol, que viria logo na sequência. E quando eu voltei ao Brasil, que ele soube que eu estava atuando aqui junto aos tribunais de justiça, junto às forças de segurança e lei, enfim, ministérios públicos, ele disse: João, o Brasil vai criar uma força-tarefa e eu gostaria que você se mantivesse próximo aqui da gente. Eu fiz isso, me mantive próximo, e em 2017, tem 8 anos, foi criada uma força-tarefa aqui no Brasil para ajudar no combate ao tráfico de pessoas e órgãos. Que ele é muito articulado pelas redes sociais, pela Deep Web, Darknet, enfim. Saber investigar nesses territórios demanda... É ali onde eles fazem a pesquisa para captação, né? O aliciamento... Aproximação... Toda a parte de pagamentos e esconder o dinheiro. É tudo feito em territórios muito do submundo da rede, né? Uhum. E saber investigar nesses lugares demanda uma formação. Não tem como eu acordar de manhã e dizer: hoje eu vou investigar na Deep Web, né? Então, eu entrei para essa força-tarefa em 2017, para ficar um ano e meio, estou até hoje. Essa força-tarefa, ela é ligada ao que? Aos órgãos superiores? Também. Segurança? Você tem aí a Polícia Federal, você tem ministérios públicos, as polícias civis. Então você daqui de Poços está ligado... Fica a base aonde? Distrito Federal? Não, ela é distribuída. Então fica tipo assim... Isso. Você tem um comando que é do Ministério Público. Entendi. E aí a galera que trabalha junto assim, fica distribuída no país. Exatamente. Para mmim é um orgulho. Exige um esforço considerável, porque muitas vezes a gente trabalha em fuso europeu. Né? Então eu até brinco com os alunos às vezes, né? Um dia típico para mim é acordar às 6 da manhã, deixo a minha filha na escola às 7, ela está terminando o ensino médio agora, vai começar a medicina, se Deus quiser, o ano que vem. E aí deixar ela na escola, volto para casa, troco de roupa, tomo um café e vou para a universidade. Chego lá às 8h30, 8h40, vou até 12h20, depois à tarde eu descanso um pouco, à noite eu volto para a universidade, 6h30, vou até 10h30 da noite, volto para casa, descanso até 2, 3 da manhã, entro em reunião até 6 da manhã no fuso europeu. Caso do fuso europeu. Nossa. Aí são 3 horas de reunião, justamente traçando estratégias, mostrando resultados, onde é que cada um de nós está, o que já conseguiu. Mas mesmo assim, o nosso resultado ele ainda é muito, muito frustrante, porque o Brasil manda em torno, esse número não é preciso, mas é entre 3 mil e 5 mil pessoas para o tráfico todo ano. Né? Tráfico de pessoas... Entre 3 mil a 5 mil pessoas todo ano para o tráfico? Com uma maioria de mulheres entre 13 e 35 anos. Nossa, e a gente, tipo assim, mas vem diminuindo ou não? Não, vem se mantendo e até em certos momentos aumentando. E a gente consegue encontrar e de alguma maneira repatriar, trazer de volta 1% só. 1% só? Porque falta gente, falta... Mas você fala quando falta gente, é o quê? Gente capacitada de inteligência, né? Porque a investigação desses ambientes ela não é simples. É uma investigação muito sofisticada. Porque também saiu, a partir do momento que eles fazem o tráfico e saiu da conexão da internet, fica mais difícil de rastrear. A gente tem que tentar achar com esforço e hercúleo. Então, é um rastro, né? Tentar achar um rastro digital para que depois leve a pessoa real, né? É a junção... Complexo? Bastante. É a junção, a gente chama de um modo geral de HUMINT, né? Human Intelligence, que é uma inteligência que começa no espaço cibernético, digital, mas que em algum momento vai alcançar a pessoa no mundo real, na vida real. Quando a gente consegue mapear isso e as forças de segurança trazem essa pessoa de volta ao Brasil, é um orgulho muito grande. Mas nós precisaríamos de muito mais gente capacitada. As nossas forças de segurança fazem um trabalho assim, heróico, porque mal tem condições de dar conta do dia a dia, das coisas que acontecem aqui na rua, no bairro, enfim. Você imagina você destacar pessoas para trabalhar nesse nível de complexidade. Sim. Isso não se faz da noite para o dia, né? Então o investimento do Brasil para isso precisaria ser maior.
e a longo prazo, formar gente a longo prazo, para que, de repente, a gente consiga trabalhar com problemas mais complexos, né? Legal a tua área de atuação, mas triste em saber que o número é alto. Bastante. É alto. A criminalidade, de um modo geral, viu, Guilherme, assim, cibernética, ela vem crescendo de um modo assim... Vem crescendo? Assustador. Só golpe de Pix nós temos mais de 40. Não. Eu tive uma conversa com o Paulo Bom Tempo numa outra entrevista e a gente chegou a falar um pouquinho sobre a questão dos golpes. Ele é da parte de setor de automóveis, né? Tem concessionários e a gente falando sobre golpes. E eu até contei para ele uma história de um colega meu que tem uma concessionária de moto e o golpe que o amigo dele levou de 15 motos de uma só vez. Perfeito. O cara chegou, fez uma compra lá de 15 motos, disse que ia fazer o Pix, que não sei o que, zero, as motos zero. Eu acho que não lembro qual estado que foi, se foi na Bahia, não lembro. E aí ele comprou, o cara chegou, fez toda a conversa, a negociação, comprou 15 motos de uma vez, que pagou no Pix. Pagou no Pix, retirou as motos e tudo mais, passou ali 3 horas que o cara tinha retirado as motos, o cara conseguiu, como a gente diz, sustar, né, o Pix, igual no cheque, né? O cara conseguiu pegar o Pix de volta. E a concessionária levou um prejuízo de 15 motos, zero. Então, assim, tem várias formas, né, hoje em dia, exatamente, de golpe aí. Sim. Né? E é considerado um golpe cibernético. Porque nesse sentido. Tudo que envolve o meio eletrônico, exato, porque a gente, de um modo geral, nós enxergamos as coisas de duas maneiras. São chamados crimes próprios e os crimes impróprios. O que é um crime próprio? É quando o meu objetivo é atacar o teu aparelho. Então eu tenho um alvo definido. Então eu vou atacar o seu aparelho, porque ao atacar o seu aparelho eu vou obter dele dados, informações que de alguma maneira vão me favorecer. Então, nesse momento, quando eu tenho uma pessoa e um aparelho como alvo, eu tenho um crime cibernético próprio. Mas, porém, eu posso usar, por exemplo, de uma rede de celulares, uma rede de computadores para organizar um sequestro. Então, toda a articulação, a organização vai ser no mundo cibernético. Mensagem de WhatsApp ou de outro aplicativo. Aquelas ligações, e-mail, o que for. Só que o resultado de toda essa articulação será um sequestro real. Uma pessoa será sequestrada e mantida em cativeiro. Então aí você tem um crime impróprio, porque o meio cibernético ajudou em parte do crime, mas o resultado não é exatamente digital. O resultado é no mundo real uma pessoa sequestrada. Então quando você coloca tudo isso numa cesta, você tem um cenário muito sofisticado e crítico, né? Porque o meio cibernético hoje faz parte da nossa vida, todo mundo anda o tempo todo. Está no nosso bolso o tempo todo. O tempo todo, e o criminoso sabe disso, ele sabe que no nosso aparelho tem dados e informações importantes. Né, e ele tenta de alguma maneira levar vantagem em relação. Até mesmo aqueles crimes da maquininha de cartão de crédito nos trens, ônibus que põe lá na bolsa, impostor por aproximação. Exatamente. Tanto no celular quanto no cartão de crédito. Exatamente. Né? Quantas histórias a gente já viu disso? E tem algum projeto que você participou assim? Você já disse aí de 2, né? Que foi bem marcante, que foi a chegada da TV digital e essa parte de segurança, né, cibernética no Brasil. Mas tem algum projeto, não sei, ou um dos dois, ou se tiver mais, que te impactou, que você falou assim, pô, que legal, me trouxe assim realmente um orgulho muito grande? Sim, a TV digital ela foi um período muito importante. Eu tenho muito orgulho de ter, de alguma maneira, colaborado, ajudado a PUC Minas a se inserir nesse contexto, e a gente fez um trabalho muito bacana e ao longo de 12 anos. Né? Mas a perícia criminal, computacional, ela está no sangue, sabe? Então, porque a gente lida com resolução de casos, e nesse caso... Poder ajudar a salvar uma vida, né? Exatamente. E também quando alguém está numa situação de dificuldade, por exemplo, os processos na justiça, nos muitos tribunais. Às vezes um criminoso, né, um sujeito, um vagabundo qualquer desse, com perdão da palavra, não, mas pode usar o adjetivo mesmo. Não tem outro adjetivo, né? Esse camarada consegue, por exemplo, fazer um empréstimo no nome de uma senhorinha que recebe um salário de aposentadoria. Isso é uma covardia sem tamanho, né? E aí o que acaba acontecendo? O Tribunal de Justiça nomeia o perito para que eu diga que aquele empréstimo não foi feito pela senhorinha. E os descontos do salário dela só vão cessar
se o perito demonstrar. Conseguir provar, né? Não foi ela, foi um criminoso que usou tal estratégia. A gente sempre baseia a perícia em um tripé, né? Em 3 eixos: materialidade, autoria e dinâmica. Então eu tenho que dizer, olha, tem a materialidade aqui, tem um desconto sendo feito. Né? Dinâmica, como é que esse contrato de empréstimo foi feito? E autoria, quem é que fez? Quando você demonstra isso, o juiz pega o seu laudo e fala, nossa, realmente eu tenho que mandar cessar os descontos dessa senhorinha, e muitas vezes você consegue demonstrar que o banco falhou no mecanismo, então, portanto, o banco tem que indenizar aquela senhorinha que sequer tem condições de pagar pela perícia. Então o próprio juiz ao me nomear já diz, João, essa senhorinha, a dona Maria, ela está amparada pela justiça gratuita. Você pode fazer a gentileza, um laudo desse leva 30 horas para fazer muitas vezes. E hoje a hora do trabalho pericial no Brasil é de R$625. Nossa, sem condição alguma. É uma perícia em torno de R$20 mil, é o custo pericial para se fazer. Né? E aí eu sempre reservo do meu ano, que são mais ou menos 30 perícias por ano, então nesses quase 20 anos passam de 500 perícias já feitas. Mas eu sempre reservo no meu ano umas 10, absolutamente sem um centavo de custo, justamente para eu ajudar principalmente os tribunais de justiça nessas situações em que a pessoa não tem como pagar, mas ela depende do meu trabalho, do meu laudo, para se livrar de um problema, na maioria das vezes, que não foi causado por ela. Por exemplo, agora na questão dos descontos indevidos do INSS, eu estou com uma série de perícias de áudio para fazer, onde uma entidade qualquer está dizendo, não, aqui ó, tem um áudio aqui da pessoa dizendo, concordo, sim, ok, e a voz não é da pessoa. Foi gerada, por exemplo, por inteligência artificial, por um mecanismo de fraude. E eu tenho que provar num laudo que a voz não é da pessoa, para o juiz poder, entre aspas, condenar a entidade a ressarcir aquela pessoa. Ó, você está ouvindo, né, Dugão? Nós, ultimamente, né, utilizamos a inteligência artificial para fazer edição, dublagem, até mesmo diminuir o custo com o locutor. Isso. O Dogão, ele faz dublagem de um cliente dele. Perfeito. Um cliente de alto potencial. E já chegou ao nível da inteligência artificial equiparar a voz assim, ser muito idêntica. Muito idêntico por muito teste, né, Dogão? Por fazer vários e vários testes. Repetição, hoje em dia. Né? Repetição, a inteligência artificial, assim, a voz está... Você consegue perceber a diferença quando você conhece bem a pessoa, mas se você não conhece a pessoa pessoalmente, você nem percebe, né? Os vídeos a gente assiste e fala, pô, tá muito real, né? E cada dia melhorando mais ainda. E você falando assim, cara, a gente usa isso, nós que utilizamos pro bem, né? Pra nossa área profissional, a gente não imagina que é feito dessa forma. Sim. Que a criminalidade pega para usar dessa forma. E, João, eu tenho outras perguntas aqui, mas me surgiu essa aqui agora. Você fala que está faltando, né, profissionais da área para poder ajudar nessa parte de segurança. Isso. E esses vagabundos, cara, aprende isso aonde? Como é que o pessoal, assim, tá chegando com essa inteligência? Não é possível que um vagabundo desse lá da favela, dentro do presídio, tá estudando isso daí, ou tem essa inteligência, cara? Porque se o cara tem esse nível de inteligência, não é possível que o cara tá preso. Por que ele não usa por bem? Poderia estar trabalhando numa multinacional. Mas é que hoje, Guilherme, existe um negócio muito interessante chamado Crime as a Service. O crime como serviço. Você contrata pessoas para fazer isso. E você tem hoje grupos de... Vamos usar o termo que todo mundo usa, hackers. Né? Então você tem grupos de hackers mundo afora. Isso é muito importante até do nosso público perceber. O termo hacker, de um modo geral, não é errado a gente falar hackers como se fosse uma coisa só, mas não são. Né? O termo é muito amplo, mas você tem grupos diferentes. Por exemplo, os hackers americanos, eles vão se dedicar a derrubar sistemas. O orgulho do camarada é fazer um sistema parar. Atacar o governo, né? Também. Ou empresas, mas não é para pedir dinheiro, nada, é para parar o sistema. Você pega um grupo de hacker canadense, australiano, os camaradas estão quase sempre envolvidos com algum tipo de ativismo. Tem uma causa. Também não é dinheiro. Se você pega um grupo turco, paquistanês, um pedaço da Índia, esses camaradas estão em busca de dinheiro.
Então o jeito de atacar é diferente, por aí vai. A Índia mais ainda, né? A Índia tem crescido cada vez mais, né? E é um país assim muito interessante porque investe muito em formação básica. Então, na média, o menino, a menina, o adolescente indiano tem um conhecimento de ciências extraordinário. Eu tive um amigo meu, não da Índia, só te cortando, mas 2 amigos. Eu morei fora um tempo também, na Irlanda, e aí eu dividi uma casa com 2 paquistaneses e 2 caras do Afeganistão. Sim. E os 2 paquistaneses estavam morando e fazendo faculdade lá em Dublin, pagos pelo governo. Perfeito. Um estava fazendo medicina, o outro estava fazendo tecnologia. Perfeito. Justamente isso, ciências da computação que ele estava fazendo. Tudo pago pelo governo, tudo, moradia, comida, faculdade, e com a intenção de que depois que eles terminassem a faculdade, eles tinham que retornar ao país para poder servir ao país e levar o conhecimento. Exatamente então, isso. o governo investindo bastante massivamente nessa parte. E tá certo que a gente falou da Índia e tal, né? Mas Paquistão, Afeganistão, eles vêm investindo bastante nessa parte. Sim. Né? Toda a Ásia de modo geral, a Europa Oriental, também o lado oriental da Europa, o próprio Oriente Médio, o investimento é massivo, né? Tanto em universidades americanas, por exemplo, nas universidades inglesas, você viveu na Irlanda, em Dublin, você percebeu isso, você escuta um sotaque paquistanês no corredor de longe. Então você fala, opa, tem alguém aqui, aquele sotaque mais rasgado. A comunidade é grande. É enorme. E os caras estão ali, não estão para brincadeira. Né? Então, não é uma crítica, mas é talvez um ponto para a gente refletir aqui no Brasil. Muitas vezes um brasileiro, quando vai estudar fora, ele vai pelo conhecimento, sim, ninguém está para brincadeira. Mas você não se dedica igual. Você também quer aproveitar um pouco da vida. Esses diferente. caras não. Esses caras, se precisar estudar... focados, né? Se precisar estudar 72 horas sem descanso, dormir sem nada, o cara fica na biblioteca 72 horas. Esse meu colega chamava Ayat. O Ayat, ele chegava da faculdade, ele se trancava no quarto, eu via ele só na hora de comer, porque ele saía fazer a comida dele, pegava a comida dele e ia pro quarto. Aí eu falei, mas que tanto você fica fazendo no quarto? Ele, João, tô estudando, às vezes conversando com a minha família, eu preciso cumprir. Uma lógica aqui para cumprir. Eu preciso cumprir, tipo, um cronograma. Exatamente. E eu não posso deixar minhas notas cair. Exato. Porque senão eu perco o subsídio do governo e aí a minha família tem que pagar pro governo. Exatamente isso. Então o cara se mata. Ele era focado. Você falava pra ele assim, eles não pensavam em namorar, esquece. Primeiro que a cultura deles é bem diferente. Sim, namorar, turismo, viajar. Viajar é pouquíssimas vezes. Sair pra ir no cinema, eles escolhiam, tipo assim, um evento por mês pra eles poderem fazer. Exatamente isso. Era uma coisa assim, muito focado. Muito focado. E aí o que acontece, pegando a sua pergunta? Você tem grupos hoje, hackers e de criminalidade, que vendem serviços do crime para o mundo inteiro e faturam altíssimo. Tem um grupo turco, que em 2025, em 23, que é o dado mais recente que eu tenho, um grupo de hackers turco faturou 5 bi de dólares no ano. Um grupo. Um grupo faturou vendendo serviços criminosos para o mundo inteiro. Um grupo, 5 bi de dólares. É o faturamento de centenas de empresas grandes aqui no Brasil, né? Enfim. Então, os camaradas vendem serviço. E qual é o serviço? Bom, eu quero ser treinado para atacar idosos. Eles têm um curso lá para te oferecer. Sim, na Deep Web você paga 5 dólares. E eu já fiz alguns para entender a dinâmica dos camaradas. É preciso fazer. Mas, obviamente, quem chega em certo momento você tem vontade de vomitar. Porque o camarada fala com tamanho desprezo do idoso. Olha, se a senhorinha tiver assim, assim, assado, você vai falar isso, isso e isso. Te dá um script de como fazer um passo a passo do negócio. Não é possível, é bem articulado. Sim. Então, quer dizer, o camarada, ele ou as pessoas amando dele fazem esses treinamentos. Tem grupos aqui no Brasil que vão para fora. Então, tem criminosos brasileiros que estão hoje no exterior sendo treinados lá. Ou eles vão ficar lá ou vão voltar para o Brasil. Então, é uma coisa que não dá para você prender a pessoa. Não tem como. Tá estudando, não tem como você prender porque ela tá fazendo aquilo para o crime, se formando. Sim, e muitos são aliciados aqui no Brasil de forma... o camarada não tem um antecedente criminal.
É um sujeito, entre aspas, limpo, só que ele foi aliciado pelo crime. Aí o crime disse, vai tranquilo, nós vamos pagar você 2 anos na Turquia, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. África do Sul, vai ficar 2 anos lá por nossa conta, você vai morar num hotel 5 estrelas. Só que a sua meta é essa daqui. Você acabou de formar em computação? Sim. Você tem dívida na universidade? Tem. Diz que a gente paga. Você não tem mais dívida. Né? Então você percebe uma pessoa, entre aspas, do bem. Alguém que, por algum motivo... Ficou encantado ali com acabar com a dívida, ajudar a família. E cruzou com a linha de um criminoso. Um criminoso que não tem oportunidade. Então o camarada agora, imagina um menino desse, uma menina dessa, 18, 19, 20, 22 anos, formado em computação aqui na Universidade Brasileira, vai para a Turquia, para a África do Sul, para a Austrália, vai ser treinado para o crime. Essa pessoa não sai nunca mais. Né? E dependendo do tipo de crime que ela for cometer de forma cibernética, vai gerar muito dinheiro para a organização criminosa na qual ela estiver envolvida. A gente tem também um exemplo, vai no mesmo caminho. É delicado tocar nesse assunto, mas ele é importante, ele já está circulando por aí. Alguns delegados de polícia falam disso de vez em quando nas suas entrevistas. Você tem o crime financiando, por exemplo, estudante de direito. Paga a faculdade para o camarada e diz, se um dia você passar num concurso XYZ, você sabe que você tem que nos ajudar. Então, essa lógica precisa ser melhor compreendida aqui no Brasil pelas autoridades de um modo geral. O buraco é muito embaixo. É muito mesmo, né? pior do que a gente imagina. E porque senão depois você vê o ataque acontecendo no mundo cibernético, alguém tendo um celular furtado ou roubado, você vê alguém levando um prejuízo como das 15 motos. A primeira sensação que a gente tem às vezes é que é uma coisa meio assim eventual. Não, é algo muito organizado. Esse dado, João, isso a gente tem com muita clareza. Até 2017, então nós estamos falando de 8 anos. Quando você pegava de cada 10 crimes de natureza cibernética, 9 eram lobo solitário. Sujeito sozinho. Um era de crime organizado. Quer fazer um teste, né? Cara de fundo de garagem, quer levar ali tipicamente estelionatário. Hoje inverteu. De cada 10 crimes cibernéticos hoje, 2025, 9 são de organizações criminosas. Um é o lobo solitário. O pessoal realmente se organizou. Sim. Virou uma organização mesmo. Sim, e percebeu que nesse tipo de ambiente cibernético, digital, que a nossa vida está nessas caixinhas, como a gente comentou, às vezes é muito menos arriscado você fazer um ataque cibernético do que um ataque real. É claro. Né? Então... Você prejudica a parte financeira da vítima, né? E não a vida da vítima. Também não coloca sua vida em risco. Então, o crime real nunca vai deixar de existir, ele faz parte da humanidade, mas as organizações foram descobrindo esse universo digital como um meio extraordinário, né? E do lado das forças de segurança e lei, das autoridades, do Estado, a resposta não é na mesma altura, não é na mesma velocidade. Por isso que a gente fica com essa sensação de que a criminalidade está levando vantagem. Porque os camaradas reagem muito mais rapidamente. O dinheiro investido na parte dos criminosos para poder melhorar a sua organização é muito maior do que o que o governo investe na parte de segurança. Realmente, o governo abrir o olho para isso é complicado. Não querendo te deixar em saia justa, mas já colocando, você acha que o governo não investe tanto assim, porque talvez tem pessoas lá dentro que estão ali dentro do crime que dão uma segurada? Pode ser. Tem essa possibilidade? Porque a gente assim, anda muito desanimado com o governo, que é roubo pra cá, roubo pra lá, INSS. Agora eu vi a notícia de que o governo querendo que o pessoal que recebeu o auxílio durante a pandemia, que devolva a galera que... Você viu essa, Dogão? O governo soltou aí a notícia de que algumas famílias que receberam o auxílio durante a pandemia, que agora devolvam o dinheiro. E aí colocou lá não sei quantas mil pessoas lá e tal, que vão receber mensagens por aplicativo, do Gov ou por SMS, e aí depois que serem notificados tem 60 dias para poder fazer a devolução do que recebeu. Se não fizerem a devolução, o nome vai ficar na dívida ativa. Daí vai ficar na dívida ativa. Bom,
essa é a informação de um dos vídeos que eu vi, de uma página que eu sigo. Estou dando essa informação, mas eu não vou aqui atestar que realmente é de verdade, né? Precisa pesquisar um pouquinho mais. Mas só de a gente vê uma notícia do INSS, qualquer notícia que vem disso daí não iria nos assustar. Falar, não, é fake. Pode ser verdade. Depois do INSS e várias outras coisas, tudo pode ser possível. E aí eu fico nessa dúvida. Será que o governo não investe tanto nessa parte de segurança cibernética? Porque ele também faz parte, alguns membros, também faz parte do crime? Eu acho que essa possibilidade, João, sempre existe. Né? E como parte da sociedade, inclusive, né? Porque... É o que a gente vê naquelas séries, né? Tipo assim, séries que tem na Netflix, mostrando como é que funciona um pouquinho os bastidores do governo, então... Assim, existem casos reais que vão nessa direção, existem suposições, então as duas coisas estão na mesa, né, para serem discutidas. Então você afirmar não existe essa possibilidade, eu acho prematuro. E você afirmar que existe demanda que você prove aquilo também. Mas são possibilidades que estão na mesa porque é assim, né? O Brasil, a gente acompanha alguns mapas de ataques cibernéticos todo santo dia, é nosso dever acompanhar. E nós sempre estamos ali entre o terceiro, quarto, quinto país mais atacado do planeta. Por quê? Duas razões. A nossa infraestrutura permite. Então, os criminosos sabem que a infraestrutura no Brasil tem problemas de gestão, tanto a infraestrutura pública quanto a privada. Então, as nossas empresas são muito atacadas também. No caso das empresas, falta visão. Então, o sujeito chega e tem eu e você para contratar. Você é um camarada especialista em segurança cibernética, né, requisitado pelo mercado inteiro, você apresenta o seu preço. Você diz, olha, para eu te ajudar aqui na tua empresa, custa tanto a minha hora de trabalho. Aí chego eu lá. Não. O Guilherme realmente é muito bom, mas eu faço pela metade. O cara me contrata. O preço no fim, toda a área de mercado... Sem sequer saber se eu dou conta de cuidar daquela demanda. Sim. Porque aí, com todo respeito aos meus amigos da computação, no seguinte, eu não estou diminuindo uma área em função de outra. Mas eu escrevi uma programação, e eu falei no começo que eu sou apaixonado por isso. Então você escrever uma programação é uma tarefa difícil, mas ela não é crítica. Você lidar com segurança de uma empresa, das pessoas, isso é uma atividade crítica. Sim. Você não pode contratar qualquer pessoa. É igual saúde. Você não pode ir a qualquer médico, a qualquer médica. É quase um suicídio, né? Então, até mesmo falando da parte cibernética dentro da área da saúde, eu vi uma série uma vez que uma hacker dentro do hospital atacou o próprio hospital. Perfeito. Pô, se você desliga o sistema do hospital, imagina quantas pessoas morrem? Sistema de transfusão de sangue. Então, assim, falta essa visão, aí juntando as duas pontas, tanto em nível governamental quanto no nível da sociedade no geral e das empresas, falta visão estratégica. Falta todo mundo enxergar que o mundo cibernético é maravilhoso, mas ele é um grande problema. E que não dá para improvisar. Eu falo muito para os alunos lá, nós temos disciplinas na computação que formam o camarada nessa direção. Eu digo assim, pessoal, não dá para acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou ser um perito computacional. Não, isso é um negócio seríssimo. Você lida com a liberdade das pessoas. Um laudo seu coloca um criminoso em liberdade e orienta o juiz a punir o inocente. É o seu laudo que vai decidir muitas vezes. Muitos juízes confiam demais no laudo técnico-pericial, a prova técnica. Então você não acorda de manhã e diz assim, faz um cursinho hoje não sei onde no YouTube e amanhã eu estou atuando como perito, como analista de segurança cibernética. Não é assim, não funciona dessa forma. Então essa visão estratégica de que temos um problema grande para resolver, o Brasil ainda não sentou para conversar. Entendi. E dentro da matéria tem a parte de ética? Tem. E é forte a parte de ética, porque tem que ter uma disciplina assim, na parte de ética, de humanos, assim, muito forte, porque realmente a pessoa pode se corromper fácil ou realmente não ter um senso crítico apurado e acabar cometendo esses erros. A gente insiste bastante nisso, né, no sentido de que você muitas vezes chega um aparelho celular para você periciar. Então você tem que se limitar ao que você precisa fazer e ponto. Você sequer pode ficar com um dado daquele celular no seu notebook, por exemplo.
Aí você conecta o aparelho e faz a extração dos dados, analisa o que precisa analisar dentro da lei. Existem normas, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma norma, que é a BNT 27.037, que determina exatamente como tem que ser o trabalho do perito em evidências digitais. Então eu analiso aquelas evidências, elaboro o meu laudo pericial, coloco aquelas evidências à disposição das pessoas interessadas e apago da minha máquina. Não fica um arquivo sequer armazenado na sua máquina, porque não pode. Né? Então essa questão do procedimento, da ética, a famosa cadeia de custódia, né? Como é que a evidência digital deve ser preservada ao longo do tempo, tudo isso a gente discute com muita firmeza, mas falta amplitude no Brasil. Nós somos poucos cursos no Brasil que formam o perito computacional, pouquíssimos. Né? O Brasil tem mais de 1.600 cursos na área de computação superiores. Né? Se nós tivermos 20 a 30 que formam o aluno com alguma capacidade para perícia, é muito. Então, precisaria formar muito mais gente, a segurança cibernética também precisaria formar muito mais gente. O custo da faculdade é alto para isso? Não. Hoje, por exemplo, aí eu estou citando como uma referência o nosso curso de computação da PUC Minas aqui em Poços. A nossa mensalidade está em torno de R$ 1.200. Não é um valor... acessível. É acessível, se você comparar com medicina, com outros cursos, não dá nem para comparar. Né? São 4 anos em que o aluno tem uma formação muito sólida em computação. Né? O pensar a computação. Mas eu posso fazer um curso de programação na Alura, vou pagar lá R$300, beleza, mas é um curso de programação. Não é você se tornar cientista da computação. Então, é uma diferença muito grande. Né? Você vai ficar hoje... um técnico para um ponto específico. Se amanhã aquela programação que você fez o curso não existir mais, você não está no mercado. E, além disso, a computação virou uma área séria. Né? Então, antigamente, você conseguia... Eu sempre brinco com os alunos assim, o famoso verbo mexer. Você mexe com computação. Isso hoje não se aplica mais. Você não passa na porta da IBM, da Google, dos grandes bancos, da Alcoa, da Ferreiro, da Danone, se você não tiver uma formação superior nessa área. Sim. Ninguém contrata mais o aventureiro. Fulano, ele mexe com... O formato do meu computador ele é bom. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque os problemas foram ficando mais complexos e exige formação mais sólida para resolvê-los. Sim. E tem algum tem algum caso que você participou, tanto aqui ou fora, que foi bem legal, assim, um que foi bem complexo, tem bastante. E um que foi, tipo assim, bem também enriquecedor, você fala assim, esse foi bacana, esse foi bem difícil, foi complicado, tal, frustrante, mas esse daqui também... Tem vários, e eu às vezes cito um que é marcante, para mim foi muito marcante, aí nos idos de 17 para 18, 19, eu estava chegando até nessa força-tarefa do tráfico de pessoas e órgãos, enfim. E ele foi marcante porque eu tenho uma filha hoje com 17 para 18 anos. Na época, então, 2017, ela devia ter seus 8, 9 anos de idade, por ali, né? E o que aconteceu? Um camarada, pelas redes sociais, chegou a 2 moças lá no Tocantins. Interiorzão lá do Tocantins, e o que acontecia? Eram gêmeas, na época elas tinham ali entre 13 para 14 anos. E esse sujeito, pelas redes sociais, acho que é uma tia das meninas, que postava o dia a dia delas no Instagram. E as 2 meninas muito bonitas. Né? Isso, de alguma maneira, chamou a atenção dos camaradas lá na Europa. Né? O sujeito pegaram lá um avião, e vieram aqui para o Brasil com uma mala de dinheiro, fizeram toda uma trajetória aqui no Brasil até chegar lá nas meninas. E conseguiram convencer a família de que as 2 meninas podiam ser modelo na Europa. É uma conversa bastante recorrente, inclusive, né? Ofereceu um tipo de 8ª maravilha do mundo. Compraram coisas para a família, enfim, elas viviam meio que numa aldeia lá no interior do Tocantins. Compraram coisas para a família, enfim, e conseguiram levar as 2 meninas. Ludibriaram a família. Levaram as 2 meninas. No começo, 3, 4 meses, elas mantinham contato com a família, participavam ali de desfiles de moda simulados, enfim. Né? Em um determinado momento, sumiu. Perdeu o contato. Perdeu o contato. Aí, obviamente, foi feita uma denúncia ao Ministério Público. A Polícia Civil do Estado e ao Ministério Público do desaparecimento das meninas.
né? E, obviamente, chegou essa demanda para essa força-tarefa e a gente começou a trabalhar, né? E aí a gente começou a trabalhar, a força-tarefa toda recebe esses casos, a gente vai investigar. E depois de muito tempo, acho que nós trabalhamos uns 9 meses nesse caso, ali em 2018, por ali, a gente conseguiu achar uma pista de que essas meninas poderiam estar numa boate em Gijón, norte da Espanha. Gijón. Norte da Espanha. Região ali de Bilbao, ali no norte da Espanha. Mas a princípio elas tinham sido levadas para a Espanha? Não. Existem muitas rotas, mas uma delas, por exemplo, sai pelo norte do país, vai para barcos de turismo no Caribe, né, e depois, ali daquela região do Caribe, aí você tem umas coisas bem fortes, né? Por exemplo, algumas pessoas são mortas para extração dos órgãos e o resto do corpo é jogado ao mar, né? E outras são levadas em embarcações menores para a Europa. Essa entrada na Europa se dá de várias formas, muitas vezes entra pela Bélgica, né, pela Espanha, e depois são distribuídas. Os países que a gente tem mais notícia dessas coisas, né? E aí o rumo é incerto, porque muitas são escravizadas por diversas atividades, vamos dizer assim, né? E essas moças, essas meninas foram trabalhar numa boate em Gijón, né? E com muita pesquisa, muito esforço, a gente conseguiu um rastro. E aí, obviamente, as forças de segurança brasileiras informaram as forças espanholas, que fizeram uma operação e conseguiram resgatar as moças. Conseguiu resgatar as meninas. Sim. E aí foram para a Embaixada do Brasil em Madrid e depois foram repatriadas, né? Voltaram ao Brasil. E elas tinham 13 anos? Quando foram, tinham 13 anos, né? Ali entre 2016, por ali. Quando elas retornaram, eu lembro que a pandemia já tinha diminuído aqui no Brasil, acho que era 21 por ali. Então elas voltaram já bem mais velhas. Nossa, que desespero. E aí o que aconteceu? Um belo dia, a gente fica sabendo do andamento das coisas, mas quando você termina a sua missão, você vai cuidar de outras demandas, né? Mas um belo dia, um domingo, estava eu e minha filha em casa, me toca o telefone, o celular. E era justamente um delegado daquela região onde as meninas viviam, né? Mas na hora eu não associei. Aí ele ligou, é o doutor João e tal. Eu falei, sim, aqui é o delegado fulano de tal. Você tem 2 minutinhos? Eu falei, tenho. O senhor precisa de mim para alguma coisa? Né? A gente está sempre colaborando com as polícias e tal. Não, eu preciso sim, mas é uma pessoa que quer falar com você. Eu falei assim, não, pois não, mas tem a sua autorização? Porque eu não posso conversar diretamente com a pessoa. Não, tem a minha concordância. Aí ela passou o telefone, era a mãe das meninas. Ligou para te agradecer. Falou assim, eu estou sabendo que foi por seu intermédio, que eu sou uma pessoa simples, mas eu fiquei sabendo que é por seu intermédio, que vocês pesquisaram e descobriram uma pista, que achou minhas meninas, que hoje já estão de volta em casa, e eu só estou ligando para lhe agradecer, né? Então, obviamente que nessa hora, assim, a gente, como pai, a gente baqueia também, né? Porque é um trabalho silencioso e que não é feito assim sem muita gente saber, e que quando produz um bom resultado a gente fica muito feliz, né? João, que bacana essa história, hein? Não, bem legal mesmo. Isso realmente deve trazer assim, uma motivação muito grande, ainda mais pra gente que é pai, tem filhas, né? Eu também, eu sou pai de 2 meninas. 2 meninas. Isso daí, assim, nossa, me deixa, como a gente fala, né, o coração quente, assim, de falar, pô, que bacana, que legal isso. E as mulheres acabam sendo, inevitavelmente, né, João e Douglas, a todos que nos acompanham, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas falando da nossa realidade, da nossa sociedade, alvo o tempo todo, as né? mulheres ainda são alvo o tempo todo dos mais diversos tipos de ataques, né? Sim. E no mundo cibernético isso tem se intensificado. Hoje você tem aplicativos aí, ferramentas, a gente combate isso diariamente também de várias formas, e com 2, 3 cliques você tira a roupa de uma pessoa. Isso então, é verdade. Isso é uma das coisas assim que eu fico muito apreensivo, né? Minha filha tem 7, a outra tem 1 ano e 9 meses. Eu fico muito apreensivo assim. O policiamento que eu tenho que ter, né? O controle, aquela coisa que você tem que ser rígido, mas tenta não ser muito rígido para não
não criar traumas na criança, digamos assim, né? Não ficar com não o tempo todo, né? Porque eu vejo que a paternidade é igual você segurar areia na mão. Exatamente. Você aperta demais, escorre pelos dedos. Exato. Você abre demais, bate o vento e leva. Leva embora. Então você tem que ter aquele meio que controle ali de solta um pouquinho, puxa aqui, solta ali e tal. E é essa parte da educação, né? Exatamente. Com a criança. Eu vou contar uma história aqui, né? Relacionada a isso, porque o João tá aqui falando. O café dele eu acho que até esfriou e não conseguiu nem comer o pão de queijo. E eu até queria falar pra vocês, gente, hoje eu pedi um café diferente pra vir justamente nessa caneca. Porque olha que caneca fera. Essa caneca aqui tem um desenho, né, do... Como é que é mesmo o nome desse bichinho aqui mesmo, Douglas? Não lembro. Não é um pato, né? Não é um pato, não. Esse aqui é o... Pô, qual é o nome do símbolo do Duck Bill, cara? Esqueci o nome do animal. Ornitorrinco. Ornitorrinco. É um ornitorrinco. Tem um desenho de um ornitorrinco tomando um café e do outro lado aqui tá meu momento Duck Bill. Cara, essa caneca aqui bem legal, tem um desenho de um cookie aqui. Bom, e ela tá à venda. Aqui do ladinho tem uma lojinha aqui, né, que fica ali a mostra algumas coisas. Então, se vocês vierem até o Duck Bill para poder tomar um café, vocês podem comprar a canequinha, levar para casa. Não só essa canequinha, mas tem outros modelos ali também, que é bem legal. E eu achei essa daqui fantástica. Eu tô sempre chavecando o pessoal aqui, né, para poder ver se eu levo uma canequinha para casa. Uma hora sai, né, Valesca? Uma hora sai. E dentro disso que o João tá falando, eu assistindo, né, acho que muita gente já deve ter assistido alguns filmes aí na Netflix, e um dos ataques cibernéticos que teve, ganhou muita notícia no mundo, foi quando um grupo de hackers atacou a indústria da música, né? Foi quando teve aí o lançamento do Spotify. Né, eu assisti, não sei quem já deve ter assistido aí o filme do documentário do Spotify, conta bastante isso, como ocorreu esse ataque cibernético, de que eles queriam derrubar a indústria da música, né? E aí depois, logo após disso, o criador do Spotify, que é um programador, né, viu isso daí e resolveu trazer pro lado dele, pro lado da música, onde criou-se o Spotify. Então o Spotify nada mais é do que um remake aí, vamos se dizer, de uns hackers aí. Eu não lembro qual era o país, Polônia... Teve a República Tcheca, começou por ali, depois Polônia, depois foi se espalhando pela Europa Oriental, ali o leste chegar europeu. Nos Estados Unidos. Exatamente. E tudo mais. Então era um grupo aí de ataque cibernético que fazia isso, igual você falou, com uma ideologia de atacar uma indústria da música. Exatamente. E dos Estados Unidos você tem aí vários relatos, né, de ataques aí ao governo e tudo mais. Igual contei de uma outra série, que a menina, ela estava dentro do hospital e ela atacou o próprio hospital que ela estava sendo atendida. Ela precisava estar no local para fazer o ataque. Ela precisava estar no local. E aí ela passou mal, ficou num quarto, e ela, com o notebook dela ali, entrou no sistema do hospital e desligou o hospital inteiro. E aí, lógico, aquele pane total, tumulto, né? Todo mundo apavorado, e aí, liga o gerador, não sei o quê, até que chegou o cara do TI e falou assim, não, a gente está sendo atacado, o nosso sistema, e é de dentro, a pessoa está dentro do hospital. Exato. Todo mundo ficou, como assim? Tipo, um ataque cibernético. Exatamente. E aí a menina estava pedindo dinheiro, e até que conseguiram rastrear... Isso. Ciberneticamente, conseguiram rastrear e acharam que a menina estava no quarto do hospital. Exato. Até que chegaram lá e prenderam a menina. E aí tem outras séries aí, né, que também tem Suits, que é Homens de Terno, né, que o rapaz lá, né, um dos personagens do Mike lá, ele se tornou advogado porque ele fingiu que era um advogado, mas ele tinha uma memória fotográfica muito boa, e entrou numa das melhores empresas de advocacia nos Estados Unidos. E aí, quando ele conseguiu ajudar uma cliente dele, que o pai dela tinha uma empresa e ela era biomédica, uma coisa assim, mas era hacker também. E ela atacava a própria empresa do pai dela.
para tirar dinheiro do pai dela, porque de outros meios. De outros meios, né? E aí ele acabou ajudando essa menina a se reconciliar com o pai, e ela, como uma forma de retribuição, entrou no sistema da universidade e cadastrou ele como um aluno. Colocou as notas dele e tudo mais. E depois, para ele não ser descoberto mais ainda, ela atacou a ordem dos advogados dos Estados Unidos e colocou o nome dele no sistema. Então, olha pra onde. Ele não era um advogado, o cara se tornou um advogado credenciado, formado, e ela colocou até. Fez diploma dele e tudo mais, notas, presença, fez o anuário dele. Então, tipo assim, o ataque dela foi tão eficaz, preciso, que o rapaz não fez a faculdade de advocacia em Harvard, que olha, lembra? Não foi em qualquer lugar. Não foi em qualquer lugar, foi em Harvard. Ela entrou no sistema de Harvard e colocou o cara como um advogado. Então, assim, você vê que o ataque cibernético, tem vários filmes explicando, mostrando isso, né, que acontece de forma tanto positiva quanto negativa, e isso está em tudo quanto é lugar. Fato. A indústria do entretenimento, você destacou muito bem, Guilherme, assim, tem muitas, obviamente, a indústria ela é rica em um pouco da ficção também, mas é muito importante a gente observar que hoje, com a alta exposição de cada um de nós, né, e também com essa interligação dos sistemas, tudo está conectado de alguma maneira, você também tem muitas vulnerabilidades. Então, algumas coisas que às vezes parecem ficção, né, e que alguém pode olhar e dizer assim, isso vai ficar só no cinema, só no documentário, na série. Não, isso já está acontecendo mundo afora. Né? Eu vejo que o cinema retrata isso de uma forma bem superficial. Exatamente. O negócio já existe faz tempo. Exatamente. E é muito mais profundo, muito mais danoso. Muito. Né? Muito. E o negócio é sério, é sério. Bom, gente, o papo aí já está indo aí, nossa, para 1 hora e a gente nem falou muito, né? Eu tô vendo aí que tem muita coisa para a gente conversar. E olhando para o futuro, quais são as grandes tendências e desafios que você enxerga, né, para a área da ciência da computação nos próximos anos? Nós temos muitos desafios. Certamente a inteligência artificial, que está um termo que está muito em evidência e ainda será um desafio por longa data. Você acha que a inteligência artificial ainda está engatinhando? Engatinhando. Embora seja uma área já relativamente antiga, porque os primeiros relatos de inteligência artificial são da década de 60 do século passado. Sim, eu ouvi umas coisas sobre isso. Então, não é um tema novo, já tem muita pesquisa no mundo inteiro, muita gente boa como especialista da área. Mas essa coisa da inteligência artificial generativa é de setembro de 22. Então tem 3 anos. É muito recente. E isso realmente mudou muita coisa e tem potencial para mudar mais ainda. Então acompanhar essas mudanças todas é um enorme desafio para a computação e para a sociedade de um modo geral. No caso da segurança cibernética, hoje em dia muita gente está colocando IA e segurança cibernética como os 2 grandes pilares, que é onde nós deveríamos colocar as nossas maiores preocupações. Eu concordo, em parte, né? Mas tem outras áreas igualmente importantes, por exemplo, a robótica é uma área muito importante, enfim, a parte de sistemas, de um modo geral, é uma área muito importante. Então, existem áreas muito importantes. No caso particular da segurança cibernética, é muito importante, acho, 2 coisas para quem nos acompanha. A primeira é que a segurança cibernética é vista em 2 pilares, o pilar da proteção e o pilar da investigação. Então a proteção é tudo que eu faço para proteger um sistema, um ambiente, para que algo não aconteça. Só que, se acontecer, eu tenho que saber investigar. Então o Brasil ele ainda tem um viés muito direcionado à proteção. Se você pega, a gente comentava agora há pouco, tem mais de 1.600 cursos de computação, cursos superiores no Brasil. Praticamente todos os cursos de computação no Brasil têm uma disciplina, por exemplo, de rede de computadores. Ali você vai aprender a proteger uma rede, um ambiente. Mas é a investigação. Aconteceu algo, como é que eu investigo? 20, 30 cursos que tratam desse assunto. Então você fala que tem mais cursos voltados para proteger, antecipar? Tentar se antecipar, isso é muito difícil, porque você está lidando com
organizações criminosas. Você está tentando prever uma coisa. Muitas vezes você não consegue. Que é, né, uma coisa meio que imprevisível. Exatamente. E quando acontece, o que é que eu faço? Vou recorrer a quem? Né? Então essa lógica, a lógica da proteção está bem consolidada e difundida no Brasil e no mundo, mas a lógica da investigação não está. Né? Então esse é um desafio grande que nós temos pela frente, né? Formar cada vez mais gente com a lógica da investigação. Você não precisa abrir mão da proteção. Você pode ser um profissional das duas linhas. Eu, por exemplo, optei por ser um profissional mais da investigação. Né? Eu não lido tanto assim com a proteção. É claro que quando você investiga, naturalmente você gera informações para a proteção. Isso é natural. Mas eu não sou um profissional que sai por aí protegendo pessoas e empresas e órgãos, não. É porque se você trabalha na investigação e investigou um negócio, você vai falar, aqui está a falha. Exatamente. Aí vem a proteção e vai corrigir a falha. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Então, e até porque é difícil você lidar nas duas linhas com a mesma profundidade. Então, como eu tenho essa vocação e essa veia, está no sangue a investigação, eu mergulhei de cabeça nessa linha de raciocínio. Mas nós precisamos investir um pouco mais nisso, de formar mais gente com essa dupla capacidade de proteção e de investigação, aí sim. Aí cada um depois escolhe no mercado onde deseja atuar. Então nós temos desafios muito importantes, a questão da governança digital, né? Os governos estão se digitalizando, tanto em nível municipal, estadual e no nível federal, mas muitas vezes é uma digitalização meio feita assim no improviso, sem muito planejamento. Isso, ao mesmo tempo que favorece o cidadão, a cidadã, porque oferece um serviço digital, e a gente sabe o quanto que isso é importante, mas também abre vulnerabilidade. Se eu faço um negócio meio no improviso, eu estou abrindo um campo enorme para ataques, para vazamento de dados, enfim. E esse é um outro problema que nós precisamos também pensar um pouco melhor. Que Brasil digital que nós queremos para 2050, por exemplo. Um plano estratégico de 25 anos. Nós nunca fizemos isso. Né? Tem aí um plano ou outro, de vez em quando você escuta, o governo lançou um plano de inteligência artificial, lançou um plano de segurança cibernética, lançou um plano de governança. A gente escuta isso. Mas quando você vai analisar de verdade... Está muito fraco ainda. Esse plano é simplesmente um documento. Você não percebe o papel sendo acompanhado de ações. Tem uma distância enorme entre as duas coisas. E isso preocupa, porque se você tem um plano, que em tese alguém pensou naquilo, né? Mas esse plano está desconexo da realidade, da sociedade, significa que esse plano vai ser esquecido. Alguém vai dizer, lançamos um plano, tem uma cerimônia qualquer e tal, chamam lá meia dúzia de especialistas, está tudo certo. Mas, no fundo, aquilo não será colocado em prática. Não na totalidade. Pode colocar um... Só para falar que não foi esquecido da pauta, né? Colocar um item ou outro. Tá vendo? Nós previmos aqui no plano, né, que nós colocaríamos um computador por aluno na escola. Beleza. Foi feito isso? Foi. Pode ir lá na escola, tem um computador por aluno. Aí você chega lá, o laboratório tem uma goteira caindo em cima do computador. Isso significa que o plano não funcionou. Às vezes não tem curso também. Não tem professor. Não tem internet digna para o aluno usar aquele computador e se conectar ao mundo. Chega lá e ele está só jogando. Pintando, fazendo algum desenho, e, ou pesquisa de trabalho só, mas não utilizando todo o potencial que poderia. Aquele plano, portanto, não foi colocado efetivamente a serviço da sociedade. Sim. Então nós temos desafios bem importantes para os próximos anos. E eu sempre gosto de perguntar para o pessoal, quando dá, né? Se tem algum deverzinho ou alguma dica que o pessoal poderia seguir. No teu caso, na parte de segurança cibernética, tem algumas coisas que a gente poderia fazer, antecipar, para não ser atacado, assim? O que a gente poderia fazer? Algumas coisas, viu, Guilherme e Douglas, e a todos que nos acompanham. Vejam, infelizmente, a segurança cibernética foi deixada para cada um de nós mesmo. Né? Você vê pouquíssimas ações para mobilizar a sociedade em torno do tema. Então acaba que nossas autoridades, os governos, disseram assim, olha, cada um que cuide de si. Né? Então, nesse cenário, existem sim algumas práticas, né, que a gente pode destacar como cruciais. Primeira delas, talvez a mais importante. Se eu não pedir algo e está chegando um link para eu clicar no e-mail, no WhatsApp, onde for, significa que tem alguma coisa errada.
né? Porque eu não pedi, alguém está me oferecendo algo assim, do nada. Outro dia tinha lá um golpe que era assim, olha, você ganhou uma ação na justiça de 30 mil, mas para você poder ter acesso a esses 30 mil, você tem que pagar 3. Eu já recebi link assim já. Bom, veja, eu não posso clicar nesse link em hipótese alguma, mas não só não clicar. Às vezes a gente pode dar uma resposta ao golpista, uma resposta bem inteligente, que é assim, puxa vida, eu ganhei 30, você está me cobrando só 3, vamos fazer o seguinte, deposita só 27 para mim, fica com os 3. É uma boa resposta. Já desconta os 3 que eu tenho que pagar e deposita 27 e está ótimo. Você já desmonta o golpista na hora. Essa é muito boa. Né? Porque o camarada já vai partir para outra, ele nem vai insistir com você, porque você deu uma resposta à altura. Opa, pera lá, meu amigo. Aí não adianta bater boca com o golpista, xingar na mensagem, eu vou colocar a polícia atrás de você, isso não vai funcionar. Então, não clicar em qualquer tipo de link dessa natureza. Todo mundo está instalando o aplicativo XYZ, o aplicativo da moda. Tome muito cuidado. Quando um aplicativo é da moda, tem pelo menos 100 versões falsas dele. E que, infelizmente, as lojas de aplicativos não verificam. Elas deveriam verificar com mais força. Né? Então o camarada consegue subir na loja da Apple, na loja da Samsung, do Android, consegue um aplicativo falso que vai te causar um problema ao invés de uma solução. Né? Pô, então até nesse sentido a gente também pode ser atacado, de tipo assim, às vezes pode subir qualquer tipo de aplicativo. Qualquer tipo de aplicativo que deveria ser melhor verificado pelas lojas, mas é feita uma verificação às vezes básica, às vezes o criminoso consegue enganar a loja. Então ele tem ali um comparsa. Isso é muito importante também da gente ter em mente, viu, Guilherme? Que é assim, existe um mito em torno do mundo hacker, do mundo cibernético, de que o hacker é um camarada muito inteligente e tal. É verdade em parte. É verdade em parte. Não vamos também subestimar a inteligência mesmo do criminoso. Mas muitas vezes ele conta com a colaboração de alguém de dentro da corporação. Então, para vazar um perfil do Facebook, vazar um perfil do Instagram, né, não é exatamente um hacker que atacou a base de dados do Instagram e pegou um perfil seu, meu, do Douglas. Tem um camarada lá dentro vendendo essa informação. Inúmeras investigações internas dessas grandes big techs revelam isso. Em 2018, nós tivemos vazamento de 60 milhões de perfis do Facebook. Depois de algum tempo, descobriu-se que era um camarada de dentro do Facebook que estava vendendo esses perfis na Deep Web. A $1 o perfil, 60 milhões de dólares. Então, quer dizer, então o sujeito atacou, o hacker muito inteligente atacou um banco XYZ, levou uma base de senhas. Vamos com calma. Quase sempre tem alguém de dentro lá do banco colaborando com um camarada. Hoje em dia, não precisa ir tão longe, igual ele está falando, mas a venda de e-mails existe. Exato. Mail listing, o pessoal lá todo lado. Faz o cadastro de e-mail na loja, entrou numa outra loja, faz outro cadastro, vai num evento, eles pedem um cadastro por e-mail. Essas informações de e-mail é vendido pelas grandes lojas. O tempo todo. Então é que você recebe às vezes aí Magazine, vamos pôr aí, os atacadistas recebem e-mails de oferta. Você fala assim, mas peraí, eu não fiz nenhum cadastro. Às vezes você fez em algum evento e essas informações é vendidas para as empresas. Então, tomar muito cuidado hoje em dia também com biometria. Então, tanto a facial quanto a digital, qualquer outro dado vital, às vezes para entrar num clube, entrar aqui, entrar ali, precisa reconhecer o seu rosto. Mas pera lá, tudo bem, eu preciso entrar, se vai reconhecer o meu rosto, mas onde é que está sendo guardado o meu rosto? Cobrar isso. Nós, como cidadãos e cidadãs, pagadores de impostos de um modo geral, que precisamos usar os serviços, então ninguém aqui vai querer andar para trás, dizer, nossa, mas então o João está dizendo isso agora, eu não vou colocar o meu rosto em lugar nenhum. Não, tudo bem, mas exija um termo, algum documento que diga, olha, o seu rosto está sendo capturado para essa finalidade. A empresa, eu acho que era em São Paulo, que estava lá comprando reconhecimento de retina. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, você mora num condomínio, num prédio, quer que seja, instalou-se ali a biometria facial para a segurança das pessoas, perfeito.
Mas quem coletou a minha face? Eu como morador. Essa face vai ficar armazenada onde? É no banco de dados aqui em Poços? É no banco de dados de uma empresa parceira em São Paulo? É num banco de dados de uma parceira em São Paulo que usa um servidor nos Estados Unidos? Então eu estou capturando meu rosto aqui em Poços e uma cópia do meu rosto para autorizar a minha entrada no meu próprio prédio, no meu próprio casa, o que quer que seja, para ser guardado nos Estados Unidos. Como é que funciona isso? Então nós temos que começar a cobrar um pouco mais. Né? E ao cobrar um pouco mais, as pessoas que nos oferecem serviços terão que melhorar o serviço. Espera lá, o Guilherme, o Douglas estão me cobrando aqui, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar um termo assinado dizendo onde é que o rosto vai ser armazenado. Olha como é que nós todos vamos elevar a qualidade da história. Então o sujeito já vai dizer assim, nossa, eu preciso proteger melhor então esse rosto, vou ter que montar um sistema de segurança mais robusto, não é simplesmente pegar a foto e guardar aqui num computador qualquer da empresa. Então é um movimento onde se cada um de nós se preocupar um pouco mais com os próprios dados, nós vamos evitar certas situações. Vamos eliminar o crime cibernético, o vazamento, o criminoso? Não vamos. Né? Porque isso realmente é um problema muito grande. Aí faz parte da história. Faz parte da história. Mas nós vamos criar um pouco mais de dificuldade. Hoje está fácil demais. Qualquer banco de dados hoje é vazado com uma facilidade enorme. E aí, por isso que a nossa capacidade de investigação tem que ampliar, porque se a gente não tem capacidade de investigar, fica por isso mesmo. Muita gente fala, eu não vou lá na Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência, mas isso é básico. Aconteceu alguma coisa de natureza cibernética, tem que registrar um boletim de ocorrência. Porque as autoridades, as forças de segurança precisam saber que isso aconteceu, porque senão realmente não há como tomar providências mínimas. Mas vai investigar e não vai achar o culpado. Sim, mas vai investigar. Se as nossas polícias não ficam sabendo o que aconteceu, nem investigação vai ter. Né? Você acabou de dizer que falta, a gente vai investigar. Sim, mas se nós fizermos o registro... Se tiver demanda, vai ter necessidade de colocar mais gente em atuação. Tem que formar mais gente. Então é um movimento contínuo do qual todos nós fazemos parte. Bacana, legal. Bom, gente, vocês viram aí que o assunto é bem delicado, bem profundo e bem extenso, né? Eu queria agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até esse momento. Eu queria poder conversar mais, mas vamos deixar aí talvez para um próximo bate-papo. E aí deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem outra conversa, se tem alguma dúvida, conte aí se aconteceu já alguma coisa de ataque aí com alguém de vocês, ou alguém da família. Deixa aí nos comentários pra gente saber a história de vocês e quem sabe a gente traz esse exemplo pra cá também, né? Pro lado de cá pra gente conversar. João Benedito, queria te agradecer mesmo pelo seu tempo. Estávamos até marcados de gravar amanhã, mas ele disse que ainda surgiu uma demanda de que ele não ia poder gravar amanhã porque ele vai ajudar justamente em uma coisa da Polícia Civil. Olha só que bacana. Quem sabe numa próxima conversa você traz essa história aí também pra gente. Com certeza, né? Guilherme e Douglas, eu só tenho a agradecer a vocês pelo espaço, em nome da nossa PUC Minas. A gente fica sempre muito feliz quando é possível falar, né, de tudo que nós fazemos no dia a dia na universidade e nessa interface com a sociedade, com as forças de segurança e lei. Então, para mim, é sempre um orgulho, né, uma honra servir de alguma maneira a sociedade e falar daquilo que nós fazemos. Então, realmente, amanhã a gente vai ter uma demanda muito importante para ajudar a resolver. E numa próxima conversa, se ela for resolvida, depois eu comento com vocês aqui. O que eu puder comentar, né? Eu comento aqui com vocês. É bacana. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Queria agradecer aí ao espaço aqui, né? Ao Duque Mil, né? Onde estamos gravando hoje. Você que está nos ouvindo aí no Spotify, venha conhecer o espaço. Você aí também no YouTube, venha conhecer o espaço aqui, experimentar as delícias daqui do espaço, beleza? Um forte abraço e até o próximo Papo Nômade.